Olá, eu sou o Frederico, sou arte educador. Eu trabalho no Museu Felícia Lerner e Auditório Cláudio Santoro, aqui em Campos do Jordão. E eu vou contar um pouquinho hoje sobre a Semana de Arte Moderna de 1922. Há exatos 99 anos, tivemos um movimento artístico que representou um momento de transição nas artes brasileiras. Estávamos saindo do expressionismo e entrando no modernismo. Mudanças geralmente não são muito aceitáveis a princípio. Então, alguns personagens tiveram papéis fundamentais para que isso acontecesse. Vamos conhecer o que a Semana de Arte Moderna de 1922 influenciou na vida e nas artes do Brasil. As artes no Brasil estavam estagnadas, elas estavam seguindo bastante o padrão europeu, os modelos europeus eles vinham, e a gente aqui no Brasil, a gente sempre teve um passo atrás, porque as coisas aconteciam na Europa e a gente sempre pegava, quando estava mudando um formato ou um estilo lá, a gente estava começando ou estava no meio desse estilo, então a gente sempre estava um pouquinho mais atrasado, né? E aqui no Brasil, a gente estava quase que começando, né, o modernismo, mas na Europa o modernismo já estava acontecendo. E aí tinham artistas brasileiros que eles iam estudar fora do Brasil e eles vinham com essa nova roupagem aqui para o Brasil. Eles traziam na sua bagagem esse lado mais poético, esse lado mais europeu. E chegava aqui eles acabavam transformando, porque eram coisas modernas, coisas novas, né? Era uma novidade aqui no Brasil. As pessoas ficavam impressionadas, né? Alguns impressionavam, mas sempre tem uma classe que é um pouco mais arredia nesse caso. É um pouco complicado trabalhar com mudanças, né, com algumas pessoas, mas a mudança é necessária, ela se faz necessária, isso desde que o mundo é mundo, né? E o pré-modernismo ele tinha uma precaução em denunciar a realidade brasileira, descortinando um Brasil não oficial dos marginalizados, desde o sertão nordestino até os subúrbios cariocas. Então eles passavam por áreas rurais do estado de São Paulo. Então essa icônica Semana de 22, na verdade ela não começou em 22, né? Basicamente ela começou lá em 1912, quando Oswald de Andrade ele tinha acabado de chegar da Europa e ele foi um dos introdutores, né, das ideias do futurismo. O Maritelli ele tem as ideias futuristas dele, mas eles não seguiam exatamente à risca aquilo, eram algumas coisinhas só de Maritelli, né? E aí o Oswald chega em São Paulo e ele acaba sendo o propagador do moderno, né? Das correntes literárias. Esse Maritelli, o Filippo Tommaso Maritelli, ele era um poeta italiano que o Oswald de Andrade conheceu em Paris. E na publicação de O Pirralho, em 1915, um artigo em prol da pintura nacional, a gente estava levando em conta questões importantes por insatisfação de um processo de pintura daquele momento, que vinha do nativismo e se pensava só no moderno, mas sem abandonar os códigos formais da academia. A gente tinha muito essa parte da academia muito intrínseca, né? E nesse quesito, as pinturas do Almeida Júnior, elas tratavam o nacionalismo mais explicitamente. Ele era considerado então um precursor, um encaminhador a quem falava uma personalidade genial. Na Academia Nacional de Belas Artes, os temas eram nacionais ou regionais, mas a linguagem persistia muito acadêmica, como na obra Os Caipiras, do próprio Almeida Júnior, que tem cenas de paisagem regionais, na mesma época em que Anita Malfatti ela partiu para a Europa, né, para poder estudar na Alemanha, e lá ela teve um contato com o expressionismo alemão. Quando ela voltou em 1914 para o Brasil, ela realizou então, com esse aprendizado, a primeira exposição aqui no Brasil. Em 1913, um ano antes, tivemos então uma grande exposição do Lazar Segal. O russo, ele trouxe para a gente uma vanguarda europeia e ele mostrava uma forma diferente de fazer arte. A mostra dele foi muito bem recebida pela crítica, mas a exposição de Segal ela não produziu um impacto nas inovações que precisavam. Mas o ambiente também não estava preparado para receber aquilo e não tinha como reagir àquilo também. Na literatura, Juca Mulato, do Menotti Del Picchia, surge em 1917, o Jeca Tatu de Monteiro Lobato em 1918, né? Na parte da arquitetura, o neocolonial do Ricardo Severo baseava-se em elementos da arquitetura barroca colonial, usando materiais como pedra, azulejo,
que não eram típicos, substituindo a taipa e o pau a pique. Mas foi a exposição de pintura moderna da Anita Malfatti, em dezembro de 1917, que foi o tiro de largada para a arte moderna aqui no país. A Anita já tinha passado então pela Alemanha, ela veio então fresquinha, de Berlim, ela estudou em Berlim de 1910 a 1913, depois ela retornou para o Brasil, e ela desenvolveu na pintura uma verdadeira explosiva liberdade de cores e pinceladas plenas e de energia e de vigor. Tornava-se então, sem reservas, uma artista de vanguarda. Ela então foi estudar logo depois disso nos Estados Unidos da América. E lá ela criou uma amostra individual, recebendo opiniões controversas, deixando patente a incapacidade dos críticos de avaliar bem assim a ousadia e o vanguardismo da Anita. Então, nos Estados Unidos, a Anita acaba seguindo os estudos em Nova York, onde ela vive um dos melhores momentos dela na formação. E ela tratava bastante do expressionismo, que era bem relatado na época como uma liberdade de experimentos, da independência. Então, tem a festa da forma e a festa da cor. Em 1916, ela retorna para o Brasil. Aí ela vai viver em São Paulo, e ela traz algumas das telas que ela tinha participado, então, em um concurso em a sua amostra nos Estados Unidos. E aqui no Brasil, ela vai participar, então, de um concurso promovido para o próprio Monteiro Lobato. O primeiro contato que ela teve com o Monteiro Lobato, ele fez um concurso de exposição do Saci. Estavam resgatando, o folclore brasileiro, e aí a Anita, ela participa, ela faz uma pintura de um Saci e envia para o concurso. O Monteiro Lobato, ele não gostou muito de como ela tratou o Saci, de como ela trabalhava no momento artístico dela, a visão dela como artista, que ela representou o Saci, e Monteiro Lobato ficou meio incomodado. O Monteiro Lobato, ele era meio travado, com essas coisas de modernismo, ele não gostava dos ismos, ele não gostava de rotular, e ele queria uma coisa mais brasileira, ele queria uma coisa mais, vamos pensar, mais espontânea, e a obra que a artista Anita fez não agradou muito ele. E como ele não entendeu, ele mesmo relata que ele não entendeu o que ela quis dizer com aquela obra, então seria mais difícil para o público entender também. Esse é o primeiro contato, vamos pensar, negativo entre os dois, o Monteiro e a Anita. Ele fala que ela está desclassificada do concurso, da pintura do Saci, e ela não pode participar com a tela dela. Essa desclassificação da Anita cria um interesse em um outro personagem, que é o Di Cavalcanti. Ele fica interessado em saber quem que é a moça que foi desclassificada, que veio da Alemanha, com o expressionismo alemão, foi estudar em Nova York, já tinha lá um pouco do moderno de Nova York, e ele queria conhecer a artista. Ele foi até a Anita, conheceu a Anita e insistiu, depois de conhecer as obras, insistiu que a Anita fizesse uma exposição própria, para ela apresentar as próprias obras. A Anita ficou meio balançada em fazer. Em 1917, então, ela fala, não, vou fazer então isso, e ela acaba fazendo a exposição, que é inaugurada em São Paulo, onde ela apresentou 53 obras, dentre as quais tinha A Estudante Russa, O Japonês, Mulher de Cabelos Verdes, O Homem Amarelo e A Boba. Temos a Boba aqui também. No mesmo ano, 1917, Oswald de Andrade conhece Mário de Andrade. E tudo estava transcorrendo normalmente, estava tudo tranquilamente, até que em 20 de dezembro de 1917, o Estado de São Paulo, o jornal O Estado de São Paulo, publica um artigo intitulado Paranoia e Mistificação, com o subtítulo A propósito da exposição de Anita Malfatti, assinado por Monteiro Lobato. O artigo dizia: há dois tipos de artistas. Uma composta dos que veem normalmente as coisas, a outra espécie é formada por quem vê anormalmente a natureza e a interpretam-na à luz de teorias efêmeras, sob a sugestão estrábica de escolas rebeldes surgidas cá e lá, como furúnculos da cultura excessiva. Essas considerações são provocadas pela exposição da senhorita Malfatti, onde se notam acentuadíssimas tendências para uma atitude estética forçada, no sentido da extravagância de Picasso e companhia.
Esta artista possui um talento vigoroso, fora do comum. Poucas vezes, através de uma obra torcida para uma má direção, notam-se tantas e tão preciosas qualidades latentes. Entretanto, seduzida pela teoria do que se chama de arte moderna, penetrou nos domínios de um impressionismo. E observem agora que o Lobato ele chama de expressionismo ou impressionismo, tá? Voltando, um impressionismo discutibilíssimo. E põe todo o seu talento a serviço de uma nova espécie de caricatura. Sejamos sinceros, futurismo, cubismo, impressionismo e tutti quanti não passam de outros tantos ramos da arte caricatural. É a extensão da caricatura nas regiões onde não havia até agora penetrado. Caricatura de cor, caricatura de forma, caricatura que não visa, como primitiva, ressaltar uma ideia cômica, mas sim desnortear, aparvalhar o espectador. O Monteiro Lobato, ele despontou, no caso, em 1910, como um típico intelectual que atuava em várias frentes, que se expressava de diferentes maneiras, sempre com um único objetivo: entender o país, debater as desigualdades e buscar caminhos para a construção do futuro. Ele foi um pioneiro na área de exploração de minérios e na edição de livros. Aí é que tá. Monteiro Lobato, ele escreveu esse artigo sobre a exposição de Anita Malfatti no jornal Estado de São Paulo. E esse artigo a gente pode dizer que é a fagulha que começou para que tivesse essa mudança. Lazar Segal já tinha tentado fazer, na época que ele tentou fazer a exposição não era um momento adequado, eles estavam chegando próximo desse momento adequado. E é um ano também que Oswald de Andrade conhece o Mário de Andrade, que são pessoas importantes para que essa semana aconteça. Então, logo após a publicação do artigo, inicia-se uma batalha pelo modernismo. E em defesa de Anita, forma-se um grupo que conta com Oswald de Andrade, Mário de Andrade, Di Cavalcanti, Guilherme de Almeida e Menotti Del Picchia. Porém, essa batalha ela é travada pelos artistas em formas de artigos. Então, um jornal publicava um artigo, tinha uma certa demora em uma segunda resposta, por exemplo. Então, demoravam-se alguns dias para uma próxima publicação e era publicado em um outro jornal uma resposta para aquele artigo. Então, tinha sempre uma demora entre um artigo e outro ali. E essa demora acabava criando esses laços de inimizade. Embora todos os artistas daquela época eles tinham muito contato em São Paulo, eles tinham essa inimizade na escrita, no papel, mas todos eles eram muito unidos, todos amigos ali se encontravam, debatiam sobre arte em alguns lugares, mas essas respostas é diferente nos tempos de hoje, que, por exemplo, a gente tem, vamos pensar no Twitter ou no Facebook, que a gente vai lá, publica alguma coisa, a gente já tem a resposta meio que imediata. Naquela época a gente não tinha, o jornal era um grande mecanismo, o jornal era o nosso Twitter da época. No caso, essa resposta que eles iam dando, o Monteiro Lobato saiu vitorioso, nada adiantou os outros artistas, o Di Cavalcanti, o Oswald de Andrade, defender a própria Anita, que o que aconteceu sobre a repercussão das acusações do Lobato foi muito mais efetiva no caso. E os efeitos desse artigo foram devastadores, que desprestigiavam a pintora, a ponto de fazer que nessa exposição 3 obras foram devolvidas, elas tinham sido vendidas e foram devolvidas pelos compradores. Anita, por sua vez, ela se recua, ela não tem um respaldo familiar, a família não fica do lado dela, na verdade. E até em fúria, a própria família destrói algumas de suas obras, E então, por isso, ela viveu isolada de 1918 até 1921. E nesse isolamento dela, Mário de Andrade foi muito amigo. Ele se aproximou muito de Anita, não deixou ela desanimar, continuou a sua trajetória ali e incentivou ela até a continuar as pinturas, porque a intenção da Anita, depois desse artigo do Monteiro Lobato, era desistir da pintura e procurar fazer uma outra coisa. Porque a Anita, ela teve também alguns trabalhos, que ela tinha sido encomendado depois desse artigo, que ela perdeu esses trabalhos, ela não pôde entregar as encomendas, e alguns quadros também foram devolvidos.
ela sempre admirou Paulo Alexandrino, né? Um artista e ela sempre frequentava o ateliê desse artista, e nesse ateliê ela fez amizade com uma das alunas dele, que era a Tarsila do Amaral. E a Tarsila, ela se aproximou muito desse grupo, né? De Cavalcante, do Mário de Andrade, Oswald de Andrade. Eles formaram um grupo, né, que as pessoas intitulavam eles de Os Futuristas, né? Era o grupo dos 5, vamos pensar assim, mas eles eram intitulados Os Futuristas. E em 1920 surge em cena Victor Brecheret. E os futuristas conheceram as obras que contêm uma grande força expressiva e uma monumentalidade desse artista. Ele é nascido na Itália, ele chegou em São Paulo em 1904. Ele veio com 9 anos, órfão, ele veio viver com a tia materna. Sempre muito modesto, né, vivendo nessas condições, o sonho dele era se tornar escultor. Então, em 1912 e 1913, ele cursou desenho e modelagem em cerâmica, né, e entalhe também, no Liceu de Arte e Ofício. E ele também mudou o seu nome, que era Brecheret, aí passou a ser chamado Brecheret. Em 1913, ele vai para Roma estudar, né? Só que ele não é aceito na Escola Real de Belas Artes lá de Roma, mas ele é aceito como um aprendiz no ateliê de Arturo Dazzi. Esse Arturo Dazzi seguia os passos do Auguste Rodin, né? Então, o Brecheret, ele estudou a escultura clássica greco-romana e do Renascimento. Ele admirava demais um artista croata chamado Ivan Metrović. Brecheret adquiriu um impressionante domínio técnico de materiais de escultura. Ele foi destaque lá em Roma, né? E quando ele volta para o Brasil em 1919, ele ficou meio solitário e perdido em São Paulo, né? E ele pediu uma das salas do Palácio das Indústrias para ele poder trabalhar nessa sala. E aí, nessa sala, ele foi encontrado pelos futuristas, né? E ele foi a grande força para que os futuristas tivessem como encaminhar para a mudança que eles sempre sonhavam. Em 28 de julho de 1920, a maquete de gesso Monumento às Bandeiras ela é apresentada para a comemoração do centenário da independência. Porém, essa escultura, o Monumento às Bandeiras, ela só foi concluída no começo da década de 50. O Brecheret, depois que ele apresentou essa obra, né, em 1920, a sua maquete, ele voltou para a França, onde ele foi consagrado, né, ele triunfou sobre 4.000 concorrentes no Salão de Automne com a obra Templo de Minha Raça, passando a ser um orgulho maior, né, dos jovens futuristas que estavam empenhados na renovação literária, né, e plástica aqui do Brasil. O batismo da glória imparcial, né, o estrangeiro, foi a sentença que deu ganho para a causa à corte dos futuristas de São Paulo. Isso quem disse foi Menotti Del Picchia. Os ânimos pelas panfletagens, né, dessa vitória, que certamente pesou muito na decisão de Paulo Prado, que na época era uma figura de proa na política, né, econômica da época. Ele quis apoiar os insanos futuristas na realização de um evento que marcasse o centenário de uma forma original, antecipada e paulista. Ele então apresentou o Graça Aranha, um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras. Ele foi aderido, né, de imediato. O escritor maranhense teria um lugar no festival, né, no dia 13, inclusive, da semana, em uma conferência que era intitulada A Emoção Estética na Arte Moderna. Em 1921, o grupo dos futuristas, né, eles fizeram uma manifestação que tinha o Manifesto do Trianon, no dia 9 de janeiro, em um banquete em homenagem a Menotti Del Picchia. Ele tinha lançado o livro As Máscaras. O Oswald de Andrade falava em nome de meia dúzia de artistas, né, de São Paulo, e a crítica dos passadistas defende a arte moderna, numa época chamada futurista. O Mário de Andrade, ele escreve os poemas da Pauliceia Desvairada, né? E em novembro acontece a exposição do Di Cavalcante, Os Fantoches à Meia-Noite. Durante a mostra, o Graça Aranha, ele tinha acabado de retornar da Europa. E nessa mesma ocasião surge a ideia da Semana de Arte Moderna, para escandalizar a burguesia paulistana. Mas
Como escandalizar a burguesia paulistana? Onde poderia causar mais furor? Então, o melhor palco para acontecer, obviamente, que seria em São Paulo, na semana de 22, né? E seria em São Paulo, o melhor local escolhido foi o Teatro Municipal. Comemorava-se, então, o primeiro centenário da independência, uma independência política e não econômica, muito menos cultural. A cidade de São Paulo era espiritualmente muito mais moderna, porém, fruto necessário da economia do café e do industrialismo consequente. E estava ao mesmo tempo, pela atividade comercial, a sua industrialização em contato mais espiritual e mais técnico com a atualidade do mundo. Essa semana, ela apresentou um lado político de ataque à aristocracia e à burguesia, como prenunciava Di Cavalcanti, que parece ter sido um dos primeiros a sugerir, então, essa realização de uma mostra modernista, e segundo ele, ele sugeriu para Paulo Prado a nossa semana, que seria uma semana de escândalos literários e artísticos, de manter os estribos na barriga da burguesia paulistana. Só que aí divide opiniões, porque o Graça Aranha também, ele diz ser um dos idealizadores, né, da semana, por conta de ter vivenciado também esse modernismo europeu e tudo mais. Então fica aí, quem dos dois, né, foi o idealizador? O importante disso tudo é que tivemos a semana, né, e os futuristas, no caso, eles estavam negando ter o rótulo que repetia, então, um vínculo com o Maritelli, né, com aquele manifesto que eu tinha falado de 1909, que eles pregavam uma arte nova e anunciavam um pugilo pequeno, mas forte, e preparavam-se para valer o nosso centenário. Então, a partir da semana de 22, o pensamento nacional tem buscado em muitas ocasiões não mais o registro simples do existir, mas a possibilidade de existir em formas liberadas da existência. O objetivo da semana é renovar o estagnado ambiente artístico e cultural de São Paulo e do país, denotando a necessidade de descobrir e redescobrir o Brasil, repensando os modos a desvincular esteticamente as amarras que ainda assim prendiam, a nossa arte à Europa. A Semana, então, de Arte Moderna de 1922, ela foi realizada nos dias 13, 15 e 17 de fevereiro. Ela aconteceu no interior do Teatro Municipal, com entre aplausos e vaias, algumas conferências e concertos. No saguão do teatro tinham as obras de alguns arquitetos e artistas, onde eles expunham seus trabalhos, e não só todos os artistas que foram anunciados em nota, pelo Correio Paulistano, eles estavam presentes, pois alguns estavam fora do país, não puderam participar. O caso de Brecheret, por exemplo. Brecheret, ele deixou as obras dele para que um colecionador pudesse apresentar essas obras lá. As artes da semana de 22, elas foram idealizadas por Di Cavalcanti. A gente tem os catálogos, também, e eles registram participações de alguns artistas, os arquitetos, por exemplo, Antônio Moya, o Jorge Prizembel, os escultores, o Victor Brecheret, entre outros, os pintores e desenhistas, no caso, Anita Malfatti, Di Cavalcanti, o John Graz, o Almeida Prado, então o Vicente Del Rego Monteiro. E a semana ela foi acontecendo, cada dia tinha apresentações. O interessante era que eles não faziam nada padronizado, eles faziam bem livres. Então, no mesmo tempo que estava tendo coisa no saguão, estava tendo recital na escadaria, entre outros lugares, tinha exposição, era bem aberto, não seguia um certo padrão, eles queriam que fosse mais ou menos assim. E dentre esses artistas que participaram, o Graça Aranha, ele foi declamar alguns poemas, então tinha vaia, tinha tomate sendo jogado no palco, tinha gente que gostava, tinha gente que não gostava. Dizem até as más línguas que algumas pessoas eram pagas para ir vaiar, a própria semana, as próprias apresentações. Eles queriam causar um estardalhaço mesmo, eles queriam mexer com a burguesia paulistana nesse sentido, Já pegaram o melhor teatro de São Paulo, o Teatro Municipal, e fizeram deles o que eles queriam, na verdade. Mas era para chamar a atenção, na verdade, que a arte ela estava mudando. O Monteiro Lobato, ele foi convidado, inclusive, para ser um dos diretores, um dos idealizadores, só que ele falou que ele
não ia participar porque ele queria que fosse uma arte moderna genuinamente brasileira. Quando fosse ter alguma semana de arte moderna genuinamente brasileira, ele estaria disposto a colaborar, né? Então ele não estava tão arredio quanto outrora, né? Aí tivemos uma curiosidade que foi bem bacana, né, com o Villa-Lobos. Villa-Lobos, ele foi convidado, né, para fazer uma apresentação musical, e ele subiu ao palco do Teatro Nacional. Ele subiu todo trajado, porém ele estava calçando em um pé um sapato e no outro pé um chinelo. As pessoas, né, até a própria mídia na época, eles falaram muito, reclamaram muito, né, dessa postura, dizendo que modernismo é esse, né, que afronta é essa moderna, né? E o próprio Villa-Lobos, tempos depois, ele disse que não era afronta nenhuma, ele sofria de gota, né, uma inflamação no pé, e para ele ficar mais à vontade, na verdade, né, porque estava doendo, ele não conseguia calçar o sapato, então por isso ele foi com um pé em chinelo, outro pé em sapato. Não foi afronta nenhuma, né, era apenas para ele poder reger de maneira mais confortável para ele, né. A gente tem então esses 3 dias da semana de arte moderna, né, como eu disse, foi um estopim, artisticamente falando. A Semana de Arte Moderna, ela não teve uma grande repercussão com o público, ela teve uma grande repercussão com os artistas. Esse é um desdobramento muito importante, porque a partir dessa semana é que começam a ter as mudanças necessárias em relação à arte no Brasil, né? Essa semana ela veio apenas para ser um chamariz do que viria logo depois, né? A gente tem vários manifestos em relação à arte, porque esses artistas, eles fizeram esse estardalhaço todo, como eu disse, eles empolgaram os outros artistas, né? Teve um manifesto, que é um manifesto antropófago de Oswald de Andrade, onde ele clama, na verdade, ele pede para que se esqueçam um pouco das artes europeias e se voltem para a nossa arte brasileira, né? Então é nesse momento que as obras-primas, né, vamos dizer, começam a nascer e começam a brotar novos artistas, porque essa semana ela revolucionou a nossa arte, ela conseguiu trazer incentivo para alguns artistas. Os artistas que se achavam menos, eles começaram a ir buscar mais, né? Então a gente tem a arte mudada a partir dessa semana. É por isso que essa semana ela é muito importante na história do Brasil, né? Não apenas por esses artistas que passaram, né, por ela, mas pela própria história, porque é um momento de ruptura, né, como foi dito, da arte brasileira. E nesse momento, vocês vão ver a ligação que a gente tem nessa arte com outros museus que a gente tem no estado de São Paulo. No caso do nosso museu Felícia Lerner, a gente tem uma ligação muito direta, né, com essa Semana de Arte Moderna, porque a artista Felícia Lerner, ela foi discípula, foi aluna do Vitor Brecheret, né, que foi um marco importantíssimo para a semana, ele que deu força para essa semana acontecer, na verdade, essa reviravolta. Então a nossa artista, ela tem essa ligação. Então o pessoal de Tupã, né, do Museu Índia Vanuiri, eles vão contar um pouquinho para a gente sobre essa questão mesmo indígena, questão racial que a gente teve depois da semana de 22, do resgate das artes brasileiras. Então agora vocês ficam com o Museu Índia Vanuiri e eles vão contar um pouquinho dessa mudança para vocês. Sou Tamimi David Reis Borsato, gerente-geral do Museu Histórico Pedagógico Índia Vanuiri de Tupã. Sobre a Semana de Arte Moderna de 1922, apesar da figura do indígena não ter sido uma temática a ser discutida, é inegável que as rupturas estéticas que foram propostas pelos primeiros modernistas foram fundamentais para que não só os intelectuais, mas também a própria sociedade passasse a ver o indígena de maneira mais crítica, mais humana, a partir de suas lutas. A arte precedente, principalmente aquela idealizada pelos românticos, via o indígena de maneira idealizada como um grande guerreiro, inspirados nos modelos europeus e na teoria do bom selvagem,
termo popularizado pelo filósofo Rousseau, que tratava da ingenuidade do homem selvagem. Essas visões se contradizem com a realidade genocida sofrida pelo povo indígena, que tinha a sua cultura apagada. Assim como queriam os modernistas, a importância da pesquisa histórica e transmissão desses conhecimentos é fundamental, assim como a importância do conhecimento e pesquisa histórica para problematizar o eurocentrismo. Nesse sentido, o Museu Índia Vanuiri ressalta a figura da indígena Vanuiri, que também foi associada a inúmeras visões romantizadas e heroicizadas que fortalecem a importância do seu papel na luta indígena, mas que em alguns momentos podem descaracterizar a real importância da preservação histórica do povo caingangue. Após a fase mais combativa do primeiro modernismo, gerado pela Semana de 22, houve a necessidade de uma pesquisa mais aprofundada sobre as bases culturais, sociais e artísticas do Brasil. Mário de Andrade foi um dos intelectuais que se dedicaram à pesquisa documental da formação histórica e social da nação. Em 1927, por exemplo, Mário realizou uma viagem pela Amazônia com a finalidade de investigar o Brasil. Oswald de Andrade também foi outro intelectual que repensou as origens culturais brasileiras, promovendo um resgate da cultura primitiva, principalmente no seu movimento antropofágico de 1928. A antropofagia valoriza a mistura, o primitivo e o intercâmbio entre as culturas, mas não apaga o processo de violência entre as etnias. Sendo assim, a semana trouxe algumas reflexões como crítica dos modernistas aos processos de apagamento sofrido pelos povos indígenas ocorridos desde a colonização e relevância da pesquisa histórica sobre o povo brasileiro nos mais diversos campos de conhecimento. Olá, eu sou a Letícia, educadora do Museu Casa de Portinari, e hoje falaremos sobre um dos grandes nomes para o movimento modernista no Brasil, Cândido Portinari. A Semana de Arte Moderna, de 13 a 18 de fevereiro de 1922, foi uma manifestação artístico-cultural que ocorreu no Teatro Municipal de São Paulo e trouxe a ruptura com o modelo acadêmico tradicional e formal, até então muito intenso no Brasil. Cândido Portinari, filho de imigrantes italianos, nasceu em Brodowski no ano de 1903. Aos 15 anos, foi para o Rio de Janeiro e matriculou-se inicialmente no Liceu de Artes e Ofícios e no ano seguinte conseguiu se matricular na Escola Nacional de Belas Artes. Embora não tenha participado da Semana de Arte Moderna em 1922, por ser um recém-integrado na Escola Nacional de Belas Artes, Portinari foi um grande artista brasileiro que se destacou no movimento modernista. Com o intuito de concorrer ao prêmio de viagem à Europa aos 21 anos, pintou a obra Baile na Roça, que antecipa o seu interesse nos temas populares, pois trata-se de uma fagulha de consciência de suas origens simples. No entanto, tal prêmio veio anos mais tarde, com o recado de Olegário Mariano. Em Paris, em 1930, o artista deixa claro: daqui fiquei vendo melhor a minha terra, fiquei vendo Brodowski como ela é. Aqui não tenho vontade de fazer nada. Vou pintar o Palaninho, vou pintar aquela gente com aquela roupa e com aquela cor. Quando comecei a pintar, senti que devia fazer a minha gente e cheguei a fazer o Baile na Roça. A paisagem onde a gente brincou a primeira vez e a gente com quem a gente conversou a primeira vez não sai mais da gente. Quando eu voltar,
vou ver se consigo fazer a minha terra. Em retorno ao Brasil, Portinari se debruça sobre a identidade e cultura popular brasileira. Em destaques desta fase, em sua primeira exposição individual em São Paulo, apresenta as primeiras obras com temática social, como Os Despejados, Mestiço, O Lavrador de Café, Índia e Mulata, Mestiça, todas realizadas no ano de 1934. Em sua obra mais emblemática, O Café, de 1935, o artista retratou o homem trabalhador e a cultura cafeeira, onde recebeu a segunda menção honrosa do Carnegie Institute. O movimento modernista perdurou até o início dos anos 60 e teve como principais personalidades Mário de Andrade, Tarsila do Amaral, Graça Aranha, Anita Malfatti, Oswald de Andrade, Vila Lobos, entre outros, amigos próximos de Cândido Portinari. Mário de Andrade se destaca não só pela amizade, mas também, sobretudo, por representar o movimento da cultura brasileira, marcado pela presença de uma produção e de uma reflexão, que tem seu eixo central na questão nacional. Portinari é considerado um dos maiores artistas plásticos do século XX, reconhecido nacionalmente e internacionalmente, com mais de 5.000 obras, entre elas desenhos, ilustrações, murais, pinturas e poemas. Minhas convicções que são fundas. Cheguei a elas por força da minha infância pobre, de minha vida de trabalho e luta, e porque sou um artista. Tenho pena dos que sofrem e gostaria de ajudar a remediar a injustiça social existente. Qualquer artista consciente sente o mesmo. Então a Semana de Arte Moderna, ela influenciou, né, bastante na nossa cultura, na nossa arte brasileira, né? Ela foi um estopim para as mudanças necessárias que a gente estava passando naquele momento, artisticamente falando, no Brasil. E a gente propôs então uma atividade. Essa atividade, ela é em cima dessa obra da Anita Malfatti, O Homem Amarelo. Foi a partir dessa obra que Monteiro Lobato foi lá e escreveu, né, sobre o artigo que desencadeou todo o movimento da Semana de Arte Moderna. Então a gente vai propor aqui para vocês uma atividade em cima dessa obra Homem Amarelo, e se você realizar essa atividade na sua casa, você pode mandar para a gente, depois a gente vai deixar os contatos aqui, você pode mandar, a gente vai tentar publicar nas nossas redes sociais esse trabalho que foi enviado por vocês em casa. Então essa obra, O Homem Amarelo, ela é uma pintura da artista Anita Malfatti, e é uma das mais famosas, né? Foi uma icônica da semana que ela fez, né? De amostras que ela fez, e ela que deu a repercussão, né, para o Monteiro Lobato poder estar fazendo o artigo que incendiou, né, para poder acontecer a Semana de Arte Moderna. Então essa obra da Anita, ela utiliza e dá ênfase nas cores amarelas. Ela tinha pintado até um imigrante italiano, né? Ele tinha pedido para ser retratado por ela, e ele foi pintado com tons amarelo pastel. Ela usou carvão também nessa obra. Então, assim, a atividade que a gente está propondo, a gente tem várias tonalidades de amarelo aqui, né? E aí a ênfase é utilizar as cores amarelas para poder fazer a sua obra. A gente não vai deixar em aberto o que vocês vão fazer, se é desenho, se é uma escultura, se é... Vai ficar livre. A intenção aqui é você dar ênfase ao amarelo. O amarelo é o sofisticado dessa atividade. Então, essa obra que a gente está fazendo, esse desenho que a gente está fazendo, é só um exemplo, tá? Estou fazendo aqui uma chama, né? Pedi para o artista tá fazendo aqui uma chama, que é a fagulha que pegou fogo para incendiar a arte moderna no Brasil.